Esse final de semana eu assisti o Projeto Adam com meu esposo e eu vi algo lá que eu quero conversar com vocês. Então se você ficou curiosa, já continua assistindo o vídeo que eu vou te contar. E aí, gente, como que vocês estão? Beleza? Fala aí, cristãos! Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal. Hoje eu vou falar sobre um tema que vocês gostaram que eu trouxe uma vez, sobre Eu, Patroa as Crianças, e eu trouxe nesse mesmo formatinho, o que eu vi em O Projeto Adam. Se você não sabe de qual filme eu tô falando, é um filme da Netflix que lançou agora esse ano, e conta a história de um viajante no tempo que ele acaba chegando em 2022 por um acontecimento, né, por um erro, e aí ele se depara com ele mais novo, né, com o eu dele de 12 anos. E aí a história se decorre em cima disso, tem uma pegada meio futurista, mas durante todo o filme é falado constantemente sobre relacionamento, né? Então conta muito a história deles, enfim, desde criança, né, até como ele viveu na parte adulta. E eu observei muito que grande parte do filme tem essa relação dele dando conselhos pra ele mais novo, olha, faz isso, faz aquilo, porque você vai ver como que sua vida vai ser. E o oposto também, né? Ele mais novo perguntando, nossa, como foi que a gente chegou até aí, né? Nossa, você tá musculoso, a gente treina, né? Você casou, a gente tem uma esposa, né? Como que você luta tão bem? Como que a gente chegou nisso? Enfim, então assim, é muito legal ver essa interação dos dois. Eu acho que todo mundo tem vontade, né, de se encontrar com o seu eu mais novo pra poder dar alguns conselhos, falar, olha, não vai por esse caminho, olha o que a gente se tornou, olha como deu certo, né? Então, essa chave foi um ponto muito principal aí do filme. E aí uma frase que o Adam mais velho falou no filme que me chamou muita atenção, vou até ler aqui pra não errar. Ele falou assim, ó, não dá pra sair de quem você é para quem eu sou sem apanhar. E essa frase me pegou assim de um jeito que eu falei, gente, eu preciso gravar um vídeo sobre isso. Então, pra começar a nossa conversa, eu vou estar lendo com vocês uma passagem bíblica que está em Romanos 5, do versículo 3 ao 4, que diz assim, não só isso, mas também nos gloriamos nas tribulações, porque sabemos que a tribulação produz perseverança, a perseverança um caráter aprovado, e o caráter aprovado esperança. Então, antes de eu começar a te trazer os tópicos, você gosta desse tipo de vídeo, onde eu trago aqui algumas reflexões sobre a palavra, temas cristãos, para te ajudar na sua caminhada com Cristo? Se você curte o meu estilo aqui, eu te convido a se inscrever aqui no canal, dar o seu like, comentar aqui também, que é muito importante eu saber a tua opinião sobre o vídeo, contar suas experiências, tá bom? Ativa o sininho também, porque é muito importante, né? O YouTube às vezes esquece de te avisar, então aí você não perde nenhuma notificação. E fica esperta, porque agora eu tenho Instagram, gente. Me segue lá, é Fala Aí Cristão. Eu tô direto lá interagindo com vocês, abrindo caixinha de pergunta pra gente bater papo. Então tá valendo bastante a pena, tá bom? Então sinta-se à vontade pra fazer parte da nossa família. Algo que eu quero te dizer é que muitas vezes você teve uma vida um pouco triste, né? Uma vida um pouco difícil, com muitas lutas, muitas tribulações. E às vezes você olha pra sua história e fala, nossa, mas eu não queria ter que passar por aquilo que eu passei. Nossa, mas eu acho que Deus poderia ter me poupado de viver aquele sofrimento. Nossa, mas por que comigo aquela situação na minha infância? E muitas vezes a gente olha pro nosso passado com uma certa tristeza, com uma certa decepção. Mas eu quero te dizer uma coisa, você só é quem você é hoje por conta da tua história. E isso engloba todas as situações, tanto as situações boas quanto as situações ruins. Então, tudo que aconteceu na sua vida moldou quem você é hoje. A tua personalidade, o teu caráter, o teu jeitinho, a tua forma de pensar, as pessoas com as quais você se relaciona. Então tudo isso está interligado na tua história, em quem você foi e é até hoje, está totalmente ligado com todos os acontecimentos da sua vida. E aí entra um ponto muito importante que essa frase do filme me fez trazer essa reflexão, é que está sob a nossa responsabilidade direcionar o que vai acontecer a partir dos acontecimentos da nossa vida. Então, está sob a minha responsabilidade dizer se, por exemplo, um desemprego vai me fazer ficar no fundo do poço chorando, lamentando, porque comigo, ó Deus, ó céus, ou se eu vou pegar esse acontecimento como uma oportunidade de procurar entender o que eu fiz de errado nesse emprego, né? O que eu poderia melhorar? Poxa, o que eu posso fazer para melhorar o meu currículo para conseguir um novo emprego, né? O que eu posso me aperfeiçoar? Para quais caminhos eu posso seguir? Quais coisas eu posso fazer para me gerar uma renda enquanto eu não consigo um novo emprego? Então, eu tenho esses dois caminhos, né? Eu posso escolher sofrer por aquilo e simplesmente ignorar o fato de que eu tenho muito para aprender com aquela situação, ou eu posso me dedicar em tentar extrair o máximo de bom daquela situação. Quando a gente fala assim, extraia algo de positivo de situações ruins, não é que você vai começar a ver flor onde não tem.
Não é isso, gente, não é sermos também, como que eu posso dizer, lúdicos, né? Tipo, inventar coisa que não existe. Quando a gente fala de extrair o melhor das situações ruins, é você procurar aprender algo com aquilo. Porque se você for observar, nenhuma situação ruim sai imune de aprendizado. A gente sempre tem algum aprendizado. Seja uma situação ruim que não está sob nosso controle, que simplesmente acontece, uma doença, um falecimento de alguém que a gente ama, ou como também decisões ruins que a gente tomou. Então as nossas decisões ruins nos ensinam algo e nos levam a um crescimento, a um amadurecimento. Quando a gente passa por uma tribulação, por um problema, a nossa tendência como seres humanos carnais é reclamarmos, é sofrermos, é irmos pro fundo do poço e questionarmos Deus. Deus, por que comigo? Por que desse jeito? Eu não mereço isso. O que eu fiz para estar passando por isso? Mas nós temos dois caminhos para percorrer. Você pode seguir a tua vida, caminhar a tua vida, olhar para trás e ver duas coisas. Ou você pode ver só mais uma situação ruim que você viveu, que ficou com mágoa no coração, com sofrimento, que te gerou tristeza. Ou você pode olhar para trás e ver que você aprendeu, amadureceu e cresceu em cima daquela situação ruim. Então você tem sempre esses dois caminhos. Então está sob a nossa responsabilidade decidir o que nós vamos fazer com as situações ruins que acontecem. Porque no futuro, quando nós olharmos para trás, ou nós teremos um ganho com aquela situação ruim, ou nós simplesmente estaremos acomodados. Vai ter sido só mais uma situação que a gente viveu que passou em branco. E aí quando a gente fala assim, quando ele fala assim do filme, né, não dá pra sair de quem você é pra quem eu sou sem apanhar. Porque a vida é isso mesmo, gente. Nós vamos passar por tribulações e são elas que vão moldar o nosso caráter, moldar quem somos hoje e nos tornar pessoas melhores. Claro, se nós quisermos, né? E aí você deve estar pensando assim, poxa, Bia, mas tem coisas que já passou, né? Que na época que eu passei, eu não extraí o melhor daquela situação, sabe? Eu vivi aquela situação, chorei, me coloquei no fundo do poço e eu não aprendi nada com aquilo. Mas hoje nós não devemos, um conselho que eu dou pra vocês e pra mim também, nós não podemos olhar pro nosso passado, agora falando sobre decisões ruins que tomamos, e ficarmos somente nos lamentando, sabe? Deve haver arrependimento, claro, mas a gente não tem que olhar para o nosso passado com um olhar de ai, coitadinha, nossa, tadinha de mim, não sei o quê. Se você não sabia na época que aquela decisão que você tomou era errada, era uma decisão ruim, tudo bem, você tem que ter compaixão com o teu eu do passado, sabe? E entender que Deus, ele compreende, Deus, ele não leva em conta os tempos da ignorância, né? E até em situações do dia a dia, Deus, ele te sustenta, sabe? Muitas vezes a gente não tem conhecimento em alguma situação, a gente acaba errando por não conhecer, né? Por não ter vivido aquela experiência. E nós só vamos ter sabedoria nas coisas vivendo, né? Então, às vezes foi uma situação que você nem sabia que aquilo era errado, que aquilo ia te fazer mal. Então, beleza, o fato de você não saber, hoje você já sabe, já é um aprendizado. Mas para aquelas situações que você errou, sabendo que era errado, e hoje você se arrepende dessas decisões, começa a avaliar o que eu poderia ter feito, o porquê que eu fiz aquilo, o que me levou a tomar aquela decisão, para você começar a entender quais são os pontos que você pode melhorar, para que você não cometa aquele erro novamente, ou outros que possam ser levados pela mesma situação, né? Então você observar quais são os seus pontos fracos, as suas vulnerabilidades que te levam a pecar, que te levam a errar, e isso te faz crescer espiritualmente, crescer como ser humano, né? Então a gente começa a tornar aquele processo doloroso um processo de crescimento. Então, a partir de hoje, eu decido que eu não vou mais passar pelas dificuldades da minha vida simplesmente passando. Ah, é mais uma dificuldade que eu tô passando. Ah, novidade, né? Eu sempre sou escolhida pra passar por dificuldade. Não, eu vou passar pelas dificuldades olhando, poxa vida, mas por que isso tá acontecendo? Deixa eu avaliar, qual tá sendo a minha atitude frente a isso? Nossa, mas da outra vez eu reagi desse jeito e não foi muito bom. Eu tive uma treta com aquela pessoa, não foi legal, então acho que é melhor eu reagir de uma outra forma. Nossa, como que os meus pais resolveram essa situação na juventude deles? Eu vou perguntar pra eles pra eu aprender um pouquinho. Então a gente pode fazer dessas situações boas que gerem aprendizado pra gente. E aí, um último ponto que eu quero trazer pra vocês antes da gente concluir é 1 João 5,19, que diz o seguinte: sabemos que somos de Deus e que o mundo todo está sob o poder do maligno. Então, por que eu tô te trazendo esse versículo? Muitas pessoas, às vezes, e isso é natural, tá, gente? Porque nós somos seres humanos, nós somos carnes e nós somos inclinados a isso mesmo, a reclamar, a questionar. Não é normal a gente aceitar uma dor, um sofrimento. Mas tem pessoas que olham pra si mesmas e olham pra história delas e se lamentam constantemente. Por que comigo? Por que desse jeito? Ó Deus, ó céus. E eu quero te trazer um ponto que é muito importante. Depois que eu comecei a pensar por esse lado, as coisas pra mim ficaram muito mais claras. Foi mais fácil de
superar algumas situações, digamos assim. O mundo jaz o maligno. O pecado, ele destruiu aquele plano que poderia ter sido perfeito para nós, né? Então, por uma decisão errada que o homem tomou e decidiu seguir o caminho do pecado, hoje o mundo jaz o maligno. Então, nós estamos em um mundo onde vai haver injustiça, onde vai haver doença, morte, sofrimento, tristeza, angústia, infelizmente. Por isso que nós, que somos cristãos, que cremos em Deus, buscamos tão assiduamente estarmos na presença dele, porque sabemos que o lugar de paz, o lugar de plenitude, de felicidade plena em Deus é somente com ele nos céus, na glória. Então o que eu quero te dizer? Muitas vezes a gente fica olhando para a nossa vida como se Deus fosse maldoso com a gente. Nossa, mas Deus, olha tudo que eu passei, olha todo o sofrimento que eu passei, eu sirvo a Deus e será que eu mereço passar por tudo isso? Minha irmã, meu irmão, você está no mundo e o mundo jaz o maligno. Nós não teremos uma vida plena de felicidade aqui no mundo porque aqui jaz o maligno. Aqui mora o pecado, aqui mora as coisas ruins. Então nós temos que entender que nós iremos passar sim por tribulações. E aí a inteligência entra, a sabedoria de Deus na nossa vida entra quando a gente aproveita essas situações de tribulação para se aproximar mais de Deus, sabe? Para aprender com a palavra, para aprender com Deus, para pedir a Deus orientação do que devemos fazer. Isso nos torna pessoas melhores, nos torna filhos melhores, servos melhores e nós amadurecemos. Essas situações que acontecem, pensem sempre assim, que isso pode ajudar muito vocês a enfrentarem essas situações. As coisas ruins que acontecem, as tribulações, elas vêm para lapidar e refinar o nosso caráter, nos tornar pessoas melhores. Então, quando uma tribulação vier, não pense em se lamentar, em se entregar para a tristeza, não, lute com força. Sabe? Porque você tem muito a ganhar. Você pode muito bem olhar para trás, né, lá no futuro e falar assim, poxa, que bom que eu tomei aquela decisão de aprender com aquela tribulação. Que bom que naquele momento que eu tava passando por aquela dificuldade, que foi a maior dificuldade da minha história, eu tava ali buscando ao Senhor e aprendendo mais da palavra. E Ele me ensinou passos e caminhos para eu seguir naquela situação tão difícil. Então, essa é a chave. E para fechar, eu trouxe até uma palavra que tá na minha Bíblia. Uma frase de uma... Eu não sei se ela é uma autora, eu até acabei não procurando para saber, mas é uma pessoa que, ela na minha Bíblia é mulher de fé, que é essa daqui, ó. Eles colocam algumas frases, né, de autores, enfim. E uma delas é da Thelma Wells, que fala assim, ó. Cada problema, cada incidente, cada obstáculo que eu tive me trouxe ao lugar onde estou hoje. Na verdade, tenho me aproximado cada vez mais de Jesus por causa de sofrimentos e decepções. É quando a gente passa por dificuldade, por tribulação, que nós reconhecemos que nós somos o pó dessa terra, que nós não somos nada sem Deus, que nós dependemos 100% dele e que somente com ele, pela graça dele, nós conseguimos superar e continuar de pé. Então eu espero muito que esse vídeo tenha te abençoado, que ele tenha te trazido essa reflexão. Te convido a assistir esse filme, Projeto Adam, e prestar atenção nisso que eu falei, tá bom? Espero muito, muito, muito que vocês tenham gostado. Não esqueça, se inscreve aqui no canal, deixa o seu like, o seu comentário, que é muito importante pra mim, tá bom? Ativa o sininho pra não perder nenhuma notificação e corre lá me seguir no Instagram, que é Fala aí Cristão, tá bom? Um super beijo, fiquem com Deus e até os próximos vídeos. Tchau!